Olá, Juliano Goulart aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema, um caso, uma empresa que são muito caros para mim. Eu vou falar da Intercom, uma empresa do Vale do Silício, quer dizer, que se mudou para o Vale do Silício. Enfim, se você está se perguntando por que esse caso especificamente é relevante para mim, tão caro para mim, eu explico. A Intercom foi um baita concorrente para minha empresa, para minha última empresa, MoxChat. E eu vou falar um pouquinho mais nesse vídeo, ao longo desse vídeo, por que ela foi uma baita concorrente e vou contar um pouquinho dessas histórias de como funcionou na época, né? Principalmente no ano em que eu fundei a minha empresa, a minha segunda empresa, que era o MoxChat, de 2015 principalmente até 2017. Mas vamos falar um pouquinho da Intercom. A Intercom é uma das empresas que mais cresce no mundo e, na verdade, ela é a segunda empresa que mais cresce no mundo e ela perde justamente para quem? Para o Slack, aquela empresa que eu já falei algumas vezes, né, várias vezes, que é a empresa que mais cresce na história da humanidade, com um ritmo de crescimento absolutamente insano. E eu vou deixar o link, eu escrevi um caso sobre eles, se você ainda não leu, se você ainda não viu, eu escrevi um e-book sobre eles, um e-book justamente contando como eles cresceram tão rápido e de uma maneira tão bem feita, né, em termos de marketing digital principalmente. Então, se você tem curiosidade em saber como a Slack cresceu tanto em tão pouco tempo e se tornou o primeiro, o mais rápido unicórnio da história, corre lá no meu site, eu vou colocar um link aqui embaixo do vídeo para que você possa acessar e eventualmente comprar esse e-book. Está disponível tanto na Amazon quanto na minha própria plataforma. Então você pode comprar por ali. Um livro bem interessante, mais de 100 páginas de puro conteúdo sobre marketing digital. Mas vamos falar um pouquinho da Intercom. Eu enumerei algumas coisas aqui que são irrelevantes para a gente falar e eu vou tocar em dois assuntos, eu vou explicar quais são eles que foram os pilares de crescimento da Intercom. Mas vamos falar um pouquinho sobre como ela surgiu. A Intercom surgiu na Irlanda, uma empresa irlandesa fundada por um cara chamado Owen McCabe, e esse cara estava a Intercom foi a terceira empresa dele, então ele já tinha duas histórias, né, de relativamente sucesso. A primeira não foi tanto sucesso assim, já a segunda empresa foi um sucesso e foi vendida, foi adquirida por um valor significativo. Não, na verdade, esse valor não é relevado, não há nenhuma fonte onde eu consigo extrair que número foi esse, mas pelas minhas pesquisas, já há algum tempo eu sei que esse número foi relevante, uma venda relevante. E aí o Owen McCabe, esse cara, fundou essa terceira empresa chamada Intercom, que nada mais é do que uma espécie de chat online. Eu vou entrar mais especificamente no produto deles, mas para você entender um pouco o que é o Intercom, é um chat online para a empresa. Então, não para a empresa se falar como a Slack, mas um chat online para você, enquanto empresa, falar com o teu consumidor. Tá? Já vou entrar um pouquinho mais na especificação de como funciona o produto deles. Mas os dois pilares que eu queria falar, então, né, cobrindo de novo, foi fundado em 2011 por esse cara, o Owen McCabe, na Irlanda. Logo em seguida não, mais tarde a empresa se mudou para o Vale do Silício. Obviamente é onde o dinheiro está, né, e inclusive vou falar sobre um pouco dos aportes que eles levantaram. Mas foi fundado em 2011 por Owen McCabe, na Irlanda. E os dois pilares que fizeram o Intercom crescer tanto foram produto e marketing. E eu vou falar sobre esses dois quesitos agora. Tá? Então, a primeira parte a gente vai cobrir um pouquinho de produto, porque o que eles fizeram dentro da área de produto que permitiu que eles crescessem tanto. E a segunda parte, que obviamente é a parte que talvez seja mais interessante, principalmente se você tem algum produto online ou se você tem alguma empresa, né? Hoje em dia qualquer empresa está um pouco presente no digital. Essa área vai ser bem interessante e eu tenho certeza que, na verdade, até na área de produto, tanto na área de produto quanto na área de marketing digital, você vai poder tirar insights e aprendizados muito grandes. Eu fiz realmente um estudo bom sobre a Intercom, um estudo bom. Eu já conhecia muito bem a Intercom porque era meu concorrente, então eu posso dizer com propriedade que eu entendo como funciona lá dentro o sistema deles e como aquele sistema irradia para o marketing e principalmente para o marketing digital. Tá legal? Eu tenho certeza que você vai tirar grandes lições daqui e pelo menos 5 a 6 lições você pode aplicar hoje na tua empresa e eu aplico nas minhas. Né? Eu posso confessar que quando
quando eu entendi, o Intercom começou antes de eu ter lançado a minha empresa. Eu lancei a minha empresa depois do Intercom, o Intercom existe desde 2011 e eu fundei o MoxChat em 2015. No entanto, eu não conhecia exatamente o Intercom, não sabia exatamente como ele funcionava, não estava no meu radar realmente. Enfim, a história da fundação da minha empresa também não foi exatamente de uma maneira assim, vamos criar uma empresa, foi um pouco do resultado das minhas experiências e do que a gente sentia de necessidade no mercado. Mas eu confesso que o MoxChat nunca chegou no nível do Intercom. A verdade é essa, o MoxChat nunca chegou no nível do Intercom. A gente nunca internacionalizou da maneira que o Intercom fez, e eu confesso que se eu tivesse internacionalizado e tivesse ido para a briga contra o Intercom, eu tenho certeza que seria uma briga muito dura. Muito dura. Se tem uma coisa que fica claro quando a gente estuda o Intercom e estuda o fundador, né, o Owen McCabe, é que esse cara sabe muito bem o que ele está fazendo. E ele é um baita empreendedor. A maneira com que ele realizou toda a estratégia de atração, de conversão e de educação dos clientes dele é invejável e eu vou contar um pouquinho aqui para vocês exatamente como ela acontece. Vamos lá, vamos começar com a primeira parte, produto. Se você tem algum tipo de startup, algum produto digital, essa parte vai ser extremamente interessante para você entender um pouquinho como funcionou e o que você pode fazer também para a tua empresa. A primeira coisa que eu notei quando eu conheci o Intercom pela primeira vez, lá atrás, em 2014, quando a gente estava desenvolvendo o nosso produto ainda, foi que, foi logo em seguida da gente ter lançado, foi um pouco depois da gente ter lançado o nosso produto. A primeira coisa que eu percebi que eles tinham feito de uma maneira muito diferente é a quebra do conceito de chat. Deixa eu explicar um pouco como isso funciona para você. Lá atrás, quando a gente fala hoje em dia, isso é bem claro, isso não é mais um grande problema, mas na época, em 2014 para 2015, chat, você estava online ou você não estava online. E você não podia ter um atendente conversando dentro de uma conversa se ele não estivesse online. Isso, inclusive, foi um dos fatores que demoraram no desenvolvimento e era uma das principais, dos principais conceitos a se trabalharem dentro de um chat. Era essa divisão, ok, quando os atendentes estiverem online é o momento onde esse chat aparece online dentro do site. Inclusive, várias regras eram a partir disso. Então, se o atendente não está online, se não tem ninguém ali online, o chat não aparece no site, ou se tem alguém online, ele pode aparecer, isso vira automatizado. Então, uma série de regras que você colocava dentro dos chats era em função do online e não online. E os meus maiores competidores, a Zendesk, com o Zopen na época, e o Olark, que também é muito grande, são mega empresas do Vale do Silício, realmente gigantescas. Esses meus dois maiores concorrentes trabalhavam com esse conceito de online e offline e era muito claro que esse era o caminho, pelo menos assim parecia, né? A primeira coisa que mudou completamente a minha visão de produto foi quando eu vi que eles quebraram esse conceito. Ou seja, você não precisava estar online para receber uma mensagem de um cliente. Você podia estar online sem estar online. A experiência não precisava mudar necessariamente só porque estava alguém online ou porque não tinha ou porque estava offline. Não precisava necessariamente mudar. E isso, eu fiquei extremamente impressionado quando eu vi isso. Parece uma coisa tão simples, né? Mas a experiência é a mesma, o atendente estando offline ou estando online. Simplesmente ele vai mandar aquela resposta para você no momento que ele estiver online, mas a experiência era a mesma. Isso mudou radicalmente o uso do Intercom. A segunda coisa que mudou radicalmente, na verdade, o conceito de chat para um sistema, principalmente, é que eles tinham uma coisa chamada in-app message, né? In-app, dentro do aplicativo. O que significa isso? Significa que você podia ter esse chat dentro do teu sistema de maneira com que, integrado ao teu sistema, você já soubesse, antes mesmo do cliente falar qualquer coisa, exatamente quem era esse cliente.
qual era o nome dele, né? Se você tivesse essas informações no seu sistema, através dessa integração, você, quando o cliente, né, quando aquele consumidor se logava, entrava no sistema, lá fazia login, ele automaticamente puxava todos aqueles dados. Nome, e-mail, telefone, username, né, o nome de usuário, quantidade de interações feitas no passado. A gente tinha um sistema de traqueamento, de rastreamento de usuário dentro do MoxChat, então a gente conseguia puxar todo o histórico de conversas que você tinha tido com aquele usuário se ele inserisse o e-mail. Mas se ele não inserisse o e-mail dele, a gente não tinha como puxar essa informação. Na época a gente não tinha uma integração robusta suficiente para fazer isso. Não era comum, era uma novidade. E o Intercom foi o primeiro a entrar com esse conceito. Né? Realmente fazia muito sentido fazer isso, mas a gente simplesmente não pensou dessa forma, né? Pelo menos não dessa maneira. A gente trabalhou para uma outra vertente que era trazendo isso, era uma coisa já que era super nova, que era super benquista pelos nossos clientes, era o fato de ele pedia para o usuário preencher o e-mail dele antes de começar a conversa, aquele usuário preenchia o e-mail e através do e-mail a gente conseguia puxar uma série de informações a respeito do histórico de conversação que eles tiveram. Mas se ele não inserisse o e-mail, a gente não tinha como rastrear todos os dados daquele cliente. O Intercom conseguia fazer isso. Isso são as duas vertentes em termos de produto que o Intercom conseguiu fazer para completamente quebrar o conceito de chat como a gente via naquela época e decolar em termos de crescimento em comparação aos seus concorrentes. E é engraçado que quando você vê a curva de crescimento do Intercom, eles crescem num nível realmente insano nos primeiros 3 anos, indo de literalmente 0 a 50 milhões em faturamento em 3 anos. É um período muito curto para fazer isso. E se você olha a curva de crescimento do MoxChat, a nossa curva de crescimento era bem próxima da deles. A gente realmente cresceu muito rápido, a gente desbancou o concorrente, inclusive a gente derrubou dentro do mercado nacional os dois maiores do mercado, que na época era o Olark e o Zendesk Open, né? Mas enfim, a nossa curva de crescimento foi muito grande, mas não foi da maneira que continuou sendo para eles, internacionalizado e com poder de faturamento maior até do que o nosso. Vamos lá, a gente cobriu a parte de produto. Esses foram os dois quesitos que quebraram completamente o que se pensava daquele produto e fizeram com que esses caras crescessem num nível acima da concorrência. Agora vamos falar um pouquinho de marketing. Algumas coisas fizeram com que o Intercom se destacasse no marketing do produto deles e eu vou enumerar algumas delas aqui para vocês. E a primeira delas é uma coisa que a gente também fazia, que era deixar a marca do nosso chat dentro dos clientes, ou seja, quando alguém ia falar com aquele nosso cliente que estava usando o nosso chat, a gente tinha ali powered by, sabe? Você já deve ter visto isso, né? Enfim, roda em, e a nossa marca, a nossa logo, inclusive, bem pequenininha, que era um foguinho, e o nosso nome, né? MoxChat. E isso trazia muito cliente. Isso trazia um fluxo muito grande, porque as pessoas olhavam aquele produto, falavam, caramba, que legal esse produto aqui, gostavam da experiência de atendimento dentro dele, clicavam para saber o que era aquilo, né, exatamente o preço e por aí vai, iam no nosso site, vinham o nosso produto, conheciam melhor o nosso produto, eram educados a respeito do problema que a gente estava resolvendo, e aí se cadastravam e contratavam os nossos serviços e pagavam e contratavam o nosso plano, né? Então, isso foi uma baita jogada de marketing que a gente fez e o Intercom fez a mesma coisa, né? A gente, obviamente, não se conhecia nessa época, nenhum nem outro, eu acredito, mas foi uma tática que os dois usaram. Outra coisa que eles fizeram isso, a gente não fez nesse ponto, nesse quesito, eles ultrapassaram o nosso marketing, foi uma coisa que eu acho genial, assim, que é uma espécie de landing page dinâmica. O que eu quero dizer com landing page dinâmica? Significa que quando o usuário clicava, imagina que ele estava lá no site da Lojas Americanas. Então, lojasamericanas.com, por exemplo, americanas.com, e aí ele via o site do nosso ou da Intercom. No nosso, se ele clicasse, ele ia para a nossa landing page, para a nossa página inicial, para a nossa página vendendo o nosso produto. O Intercom foi um nível a mais. O Intercom deu um passo a mais.
Ele tinha uma landing page com palavra-chave dinâmica. Então, se você clicava, por exemplo, na logo deles, dentro do publicidade deles dentro do chat, né? Se você clicava na marca deles e ia para o site deles, você ia para uma página específica que pegava automaticamente o nome do site onde eles estavam. Então, por exemplo, se estava no americanas.com e você clicasse, você ia para uma página que ia aparecer os nomes. Entenda por que americanas.com usa o Intercom. Extremamente inteligente, extremamente esperto, e foi uma das grandes jogadas que eu acho que eles tiveram, porque aí você associa o nome daquele lugar do qual você provavelmente já está consumindo, né? Aquele site onde você já está navegando e consumindo, você pega toda aquela confiança e transfere para aquele novo site, né? Afinal de contas, você conhece americanas.com, americanas.com está usando, entenda por que eles estão usando. Extremamente ótima sacada de marketing digital deles, vale a pena, recomendo fazer se você tem condições de fazer isso para o seu próprio produto. Outra coisa que era muito interessante que o Intercom fazia, e isso a gente fazia de uma forma um pouco diferente, mas eles fizeram, na minha opinião, e eu não tenho problema nenhum de assumir isso, fizeram melhor do que a gente, foi de tratar de AdWords, de Google Ads, né? Ou seja, palavras-chave quando você digita alguma palavra no Google e você vê um anúncio do Google, eles faziam landing pages específicas para os anúncios do Google. Então, se você digitava, por exemplo, sei lá, americanas.com, né? Ou sei lá, chat.com, e você via o anúncio deles, eles colocavam a palavra chat.com lá, por exemplo, dentro do anúncio, e no momento onde você clicava, eles citavam exatamente o porquê eles eram melhor do que o chat.com. Imagine isso sendo feito contra a concorrente. Eles faziam isso contra a concorrente. Eles usavam o nome do concorrente para que você entendesse, e não só o nome, porque não era só uma palavra-chave personalizada, era todo um conteúdo personalizado. Citando, inclusive, e enumerando as falhas que aquele sistema que você tinha buscado tem e como eles cobriam essas falhas. Assim, enquanto estratégia, isso é absolutamente genial. Você usar o teu concorrente para dizer, sei lá, você estava procurando Olark, né, que era um concorrente tanto meu quanto do Intercom. Você digitava Olark e eles apareciam lá, entenda por que o Intercom é melhor do que o Olark. Você clicava, eles tinham uma landing page preparada para te provar não só que o Olark tinha falhas, mas como eles eram melhor e como eles tratavam daquelas falhas. Enfim, é um nível de marketing digital e de cuidado e de personalização extremamente elevado. E assim, parabéns aos caras por terem pensado nessa estratégia e implementado essa estratégia de maneira bem feita, né? Isso é uma ótima sacada. Se você tem concorrentes no teu mercado, pense nisso. Como você pode aparecer na busca com um anúncio quando alguém busca aquele teu concorrente, e como você pode mostrar para aquele teu potencial cliente aonde o teu concorrente falha e as coisas que você tem de vantagem, como você resolve aqueles problemas que o teu concorrente não resolve. Extremamente válido para você aplicar qualquer que seja o teu mercado. Outra coisa que eles faziam muito bem é o blog deles. O blog da Intercom ficou famoso, eles tinham um nível de leitura e de engajamento muito grande. E existem alguns pontos aqui que a gente pode abordar que meio que mostram por que esse blog era tão potente, por que ele era tão eficiente no fim das contas para converter aqueles clientes. E a primeira coisa é a própria estética do blog. Eu acho que eu posso dizer que o Intercom sempre teve uma pegada de design muito grande. E eu acho que isso é uma das coisas que os fundadores, os CEOs de empresas e às vezes o CMO, né, enfim, os gerentes de marketing de uma empresa, deixam a desejar. Eles não entendem que o design de um produto pode fazer o produto. De fato, ele pode fazer ou quebrar um produto. Um produto pode ser muito bom se ele não tiver um design que mostre o quanto ele é bom, tanto na usabilidade quanto na própria explicação do produto, não vai adiantar. Também não adianta você ter um produto muito ruim e ter um design muito bom, né? Na verdade vai melhorar sim o produto e a experiência com o produto, mas em geral se o produto é ruim, você não tem como... Agora, se o seu produto é bom, o teu design precisa ser muito bom para mostrar o quão bom é o teu produto.
Tá legal? Isso é uma das coisas que... E o Intercom pegou isso desde o início. Eles eram extremamente focados em design, tinha um design de dashboard e de usabilidade mesmo, que era fantástico. E eu não vou dizer que o nosso era realmente muito bom. Os nossos clientes era uma das grandes vantagens que a gente tinha, inclusive era o nível de usabilidade. Então talvez eu não devesse comparar um com o outro. O nosso talvez sobressaísse pela simplicidade, o Intercom se sobressaía talvez pelo nível de informações dentro de um pequeno espaço. Mas enfim, cada um tinha sua vantagem nesse sentido. Mas uma coisa que chamava atenção dentro do blog da Intercom era a humanidade do blog. Logo de cara, quando você abria o blog, cada texto, cada artigo, tinha lá no início uma foto da pessoa que tinha escrito aquele artigo, então isso trazia uma humanidade grande para o blog, né? Dava um toque de humanidade, de humanização para aquele artigo, afinal de contas é uma pessoa ali com foto, você está vendo quem e com letras grandes, assim, garrafais, te dizendo um pouquinho o que se podia esperar dentro daquele artigo. E isso eu acho que era extremamente eficaz e funciona muito em outros casos que eu já vi. No nosso caso, a gente também funcionava muito bem, outra ideia que fica aqui para vocês, a gente usava um fundo azul, né? O azul era uma marca nossa, a gente usava o nosso azul de fundo e uma imagem impactante se sobrepondo a esse azul. Uma imagem impactante, realmente impactante, uma imagem que a pessoa olhasse e falasse, uau, o que é isso, né? Eu meio que entendo, mas eu quero ler um pouco mais a respeito. Então funcionava muito bem também, eu acho que os dois funcionam. E com o título, obviamente, em letras garrafais, embaixo já como título do texto mesmo, não na imagem. Mas existia um pouco mais, além disso, que fazia com que o blog fosse diferenciado. E uma das coisas que faziam com que ele se diferenciasse, com que ele tivesse um engajamento grande, era a escolha dos temas. Os temas não eram escolhidos de dentro para fora, por assim dizer, ou seja, olhando sobre o que eu quero escrever, quais são aqueles assuntos onde eu quero tocar. Não, era normalmente feito de fora para dentro. O Intercom fazia algo extremamente malandro, que era ir atrás de discussões na internet, em fóruns. Existe um fórum bem famoso da Y Combinator, que é sobre tudo que envolve empreendedorismo, né? E até sobre o que envolve empresa em geral, como lidar com questões dentro de uma empresa. Mas é um blog muito lido, principalmente no Vale do Silício, e um fórum, né, eu deveria dizer, um blog, um fórum muito lido, e o Intercom fazia descaradamente, ele puxava algumas das discussões que mais geraram engajamento e transformavam aquilo em blog. Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem exatamente o que eu estou falando, vou tirar alguns screenshots, assim, alguns prints para mostrar para vocês, mas basicamente, sei lá, se tinha um tema, por exemplo, como se tornar um ótimo gerente de produto, você podia ter certeza que se esse fórum, né, o que faz um gerente de produto ser bom, se esse fórum, essa discussão nesse fórum tivesse muito engajamento, o Intercom pegava meio que esse tema e transformava isso num blog. Então, o que faz um gerente de produto ser bom, o Intercom falava lá como ser um bom gerente de produto. Mas era bem descarado. Eu vou colocar alguns prints aqui para vocês verem isso de maneira um pouco mais concreta, mas realmente o Intercom pegava o que é ótimo, e não tem problema nenhum em fazer isso. Você está pegando temas extremamente engajantes e transformando aquilo em conteúdo para o teu blog, para que ele, obviamente, já tenha um start ali, um começo engajante. É uma maneira de você garantir que você vai ter engajamento nos teus posts. O teu post pode não ser muito lido, porque você não tem um público muito grande ainda. Agora, se você pegar um tema que está muito em alta, que está tendo muita discussão ao redor daquilo, é óbvio que esse produto, que esse tema vai ter o mesmo nível, o mesmo tipo de engajamento, proporcionalmente ao número de leitores que você tem, né? Mas é uma garantia de engajamento maior em função de você já saber que aquele tema foi validado. Aquele tema já é meio que sabido como algo interessante. Outra coisa que o Intercom fez absolutamente genial é de inserir o que a gente chama de lead magnets, né? De imãs de leads dentro ao longo do texto. E ele não fez isso de uma forma
convencional, né? Tem muita gente que faz isso, eu mesmo faço isso para alguns produtos, mas o que é um lead, vamos lá, o que é um lead magnet? Né? É quando você coloca alguma coisa para a pessoa interagir ou para ela ir para a tua landing page ao longo do texto. Né? De repente, conheça aqui a solução para isso. E aí a pessoa vai lá e conhece a tua landing page ou a tua página de produto. Isso é uma forma de fazer isso. O Intercom ia num nível mais sofisticado ainda e tentava jogar um lead magnet que era correspondente ao próximo passo daquele leitor. Então, tenta visualizar um pouquinho aqui comigo. Se você tem um texto, você está escrevendo um texto, esse texto tem a intenção de informar um determinado segmento, uma determinada audiência a respeito de um determinado assunto. E quando a gente fala de um texto, ele pode estar em topo de funil, meio de funil ou fundo de funil. Depende da tua estratégia de funil de vendas, mas normalmente você vai tratar dessa forma. E aquele conteúdo de topo de funil vai ser um pouco diferente do de meio de funil, que vai ser diferente do de fundo de funil. E você tem que entender em que estágio aquele teu consumidor, aquela tua audiência está. E dependendo do estágio onde ela está, qual é o próximo passo lógico para ela? O que essa pessoa está procurando em termos de próximo passo? Então, por exemplo, se você tem conteúdo onde você está falando sobre organização de finanças, por exemplo, um próximo passo lógico para o leitor que está procurando entender como funciona finanças pessoais é, de repente, ter uma planilha Excel já montada para ele. E você oferecer aquilo como conteúdo que ele pode baixar dentro daquele texto. Né? Você está vendo e tal, você pode fazer isso, de repente você até mostra a planilha de Excel lá, bonitinha, lá com tudo preenchidinho, e fala, olha, aqui embaixo, né, isso dentro do teu texto, aqui embaixo você pode baixar exatamente esse modelo que você está vendo aqui, já todo bonitinho, já feito com as fórmulas e tudo certinho, para você só preencher e usar dentro do teu caso. Isso é um baita lead magnet, isso é um baita fator de engajamento e de interação dentro do que você entende como lógico enquanto próximo passo. Então, enfim, basicamente o Intercom estava usando uma coisa genial, que são lead magnets pensados no próximo passo do cliente. Estratégia extremamente efetiva e não é à toa que eles cresceram muito com o blog deles, né? O blog deles trazia muita conversão e eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Outra coisa que eu acho que fez um pouco de diferença, que eu tenho certeza que fez diferença para o Intercom, é que eles falavam bastante de produto, das características dos produtos deles. E isso pode soar um pouco contraprodutivo, especialmente dependendo do que é o teu produto. E eu costumo pregar que é muito importante você falar em solução e não necessariamente em produto. E na maioria dos casos isso é verdade, mas dependendo dentro de uma escala de conhecimento, de awareness que a gente fala, né? Você precisa falar mais de um, mais de outro. Quando você está dentro de um nicho, dentro de um segmento onde as pessoas já conhecem muito bem o teu produto, não adianta muito você falar de qual problema você está resolvendo em si. Né? O problema que você está resolvendo em si, ele já é conhecido. Agora você precisa falar um pouquinho mais especificamente das funcionalidades do teu sistema. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você tem, sei lá, vamos falar de banco, tá? Banco. Qual o problema que o banco resolve? Ora, você tem que deixar o seu dinheiro em algum lugar para ter acesso rápido e para poder, de repente, ter um cartão de crédito, por aí vai. Você sabe que qualquer banco resolve esse problema. Imagina que você veja uma publicidade de um banco dizendo assim, nós somos um lugar onde você pode guardar o seu dinheiro. Olha que bacana, a gente resolve esse problema para você. Não é muito eficiente, né? Então não adianta muito, se você é sei lá, você está lançando um aplicativo de automóveis como o Uber, é mais fácil você falar que você parece com Uber do que você dizer, o problema que a gente resolve é te levar para tal lugar. Enfim, não adianta muito você falar de um produto onde a resolução que você está trazendo já é conhecida. Nesse caso, você precisa falar um pouquinho mais especificamente de qual problema você está resolvendo dentro daquele nicho, ou seja, quais as funcionalidades do teu produto que permitem com que o teu produto seja superior ao produto do concorrente. Então isso é uma coisa que eles pegavam, eles tinham uma pegada muito forte em produto.
em explicar as funcionalidades que eles tinham e por que elas eram superiores à concorrência e por que elas fariam com que você tivesse um melhor resultado ao usá-las. Tá? Isso era um dos pontos mais interessantes aqui de se tratar em termos de explicação dentro do blog. Outra coisa que eu acho que fez diferença, que eu tenho certeza de que fez diferença no crescimento do Intercom, e na verdade isso é uma das coisas que eu acho que fazem muita diferença em qualquer empresa de tecnologia, que é, e não só de tecnologia, na verdade qualquer empresa, né? Mas um pouco da autorreflexão de o Intercom passou a desenvolver uma metodologia que eles auto-intitularam de Jobs to be done, Jobs to get done. E essa metodologia do Jobs to be done era basicamente, traduzindo, né, significa tarefas a serem feitas, né, trabalhos a serem feitos. É de você pensar, por que me contrataram? Por que me contrataram? Por que contrataram a minha empresa? Por que alguém está pagando pelo meu produto? Para quê? Qual é a tarefa que essa pessoa quer completar, quer cumprir ao contratar a minha empresa, ao contratar o meu produto? Qual é aquele trabalho que a pessoa está tentando cumprir, que a pessoa está tentando fazer ao contratar o meu produto ou contratar o meu serviço? E isso te permite refletir bastante sobre o teu propósito, sobre a tua missão, sobre a tua visão no teu produto. E te permite entender os próximos passos que você tem que tomar. E para o Intercom, isso foi, se eu não me engano, foi em 2014. Eu acho que foi em 2014. Eu não tenho certeza agora, mas eu acredito que foi em 2014 que o Intercom contratou uma consultoria para definir quais eram os principais trabalhos que as pessoas contrataram eles para fazer. E essa consultoria voltou com basicamente 4 quesitos. E para mim, e eu acho que assim, para qualquer pessoa que estuda o caso do Intercom de perto, esse foi sem dúvida um maior ponto de mudança e crescimento deles. A partir dessa noção de 4 esferas onde os clientes deles deveriam estar, eles criaram 4 segmentos, que no fim das contas foi uma transição para 4 produtos, que se chamava, a primeira delas se chamava Adquirir, a segunda, né, então 4 produtos: Adquirir, Engajar, Aprender e Dar Suporte. E esses 4 produtos fizeram uma verdadeira transformação na maneira que o Intercom era visto e na impactação de clientes, né, e de leads, eu diria mais leads deles. Eles passaram, na época, eles tinham mais ou menos 35 mil leads por mês. Isso era mais ou menos a quantidade de leads, ou seja, clientes em potencial, pessoas que de repente se inscreviam na newsletter ou que se inscreviam para usar o produto deles para trial, né, para tentativa, para experimentar. Então, de 35 mil leads por mês, eles passaram rapidamente para 225 mil leads por mês. E é óbvio que isso aumenta o nível de conversão. É óbvio que se você tem mais leads, você vai também ter mais pessoas convertendo e contratando o teu produto. E dentro desse caso especificamente, o Intercom passou a ter 4 espécies de subdivisões do produto. O que isso fez, na verdade, para o Intercom foi aumentar o mercado ao qual eles poderiam se promover. O que a gente chama em inglês, a gente fala addressable market, né? Eles aumentaram o mercado possível deles. Ou seja, agora eles não tinham mais só um chat que era para vender ou dar suporte, eles tinham um chat que servia para outras coisas, né? Primeiro, adquirir, ou seja, para aquele, de repente, potencial cliente que está entrando no teu site, você conversa com ele e você adquire ele, né? Você transforma ele num cliente. Você tem a segunda coisa, que é engajar. Então, de repente, você tem um produto que tem várias etapas e você vai engajando aquele teu cliente, jogando tipo mensagens automáticas ali para aquele cliente a cada etapa que ele passa, trazendo cada vez mais engajamento. De repente, popeando ali alguma notícia nova. Olha, agora a gente lançou esse novo produto.
dar uma olhada nesse nosso novo produto aqui, nossa nova funcionalidade, e aí você clica, ou seja, você está engajando o teu cliente. Em terceiro ponto, você tinha aprender, ou seja, de repente você tinha um produto, e a gente fazia isso no nosso produto, que demandava uma aprendizagem, demandava um nível, uma curva de aprendizagem até você usar bem aquele produto. No caso do MoxChat, a gente fazia isso através de e-mail e através de chat algumas vezes. O Intercom fazia isso bastante através de chat. Então, de repente, você começou a usar aquele produto e aí vem uma mensagem ali, coloque sua foto de perfil para você ficar com uma foto de perfil e as outras pessoas te virem a sua foto ao invés de só um avatar. Coloca o teu nome. Use essa função aqui, você pode gostar dessa função. Então, o objetivo desse subproduto, digamos assim, era fazer com que os clientes ou potenciais clientes aprendessem sobre o teu produto e aprendessem sobre o que você estava tentando fazer. Então esse era o terceiro ponto. E por fim, quarto, dar suporte, que era aqueles clientes, e como a gente tinha bastante, obviamente, dentro do nosso sistema, onde o cliente teve um problema com o seu produto, ele vai lá no seu site, na seção de suporte, por exemplo, ou qualquer que seja a seção, e conversa com você em tempo real e você consegue resolver o problema dele em tempo real. Então, esses quatro, o fato do Intercom ter dividido mais claramente entre 4 produtos, fez com que eles tivessem um poder de convencimento muito maior. Porque agora você consegue fazer com que toda a sua publicidade, todo o seu conteúdo, todo o seu material, e-mails, todo o seu marketing seja extremamente preciso, laser focus, preciso realmente na tua audiência. Você subdivide a tua audiência muito melhor e você fala com aquela tua audiência de uma maneira muito mais precisa, muito mais específica e com potencial de conversão muito maior. A verdade é que nesse mesmo momento, quando eles fizeram isso, eles também levantaram aporte. Se não me engano, eles levantaram... deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Eles levantaram uma rodada nessa mesma época, eles levantaram uma rodada de 23 milhões de dólares. Levantaram 23 milhões de dólares já no Vale do Silício. Então, obviamente, isso ajudou nesse aumento de leads, Eles tinham mais dinheiro para crescer, eles tinham mais dinheiro para usar propaganda, mas conhecendo tão bem esse mercado quanto eu conheço, e conhecendo tão bem o Intercom quanto eu conheço, eu tenho quase certeza de que, obviamente eu não estou dentro da empresa deles, mas eu tenho quase certeza de que esse número, esse aumento de leads não foi em função do dinheiro investido em marketing necessariamente, mas foi mais em função da subdivisão em diferentes produtos e da maximização de esforços em cada produto daqueles. No total, o Intercom levantou 240 milhões de dólares, é uma empresa que levantou bastante dinheiro, a verdade é essa. Mas eu não acho que o valor eu não acho que os 240 milhões em si sejam o mais impressionante. Tem empresas que levantam bem mais. É impressionante, claro, 240 milhões de dólares é muito dinheiro, mas o que me impressiona mais é quem investiu na empresa deles. E o fato dessas pessoas terem investido na empresa deles, da empresa desse Owen McCabe, ela faz com que o salto deles seja muito grande. Os caras tiveram investidores assim de um patamar, de um nível altíssimo. Para vocês terem uma noção de algumas pessoas que investiram no Intercom, os irmãos Collison investiram, o Patrick Collison e o John Collison. Aliás, eu não sou, se você já notou isso, eu não sigo quase ninguém nas redes sociais, eu sigo muito poucas pessoas no meu Instagram, e uma das pessoas que eu sigo é o Patrick Collison, que é um dos fundadores da Stripe, uma startup que eu admiro muito, e algum dia eu vou falar sobre eles, mas enfim, é um grande empreendedor, grandíssimo empreendedor, admiro muito ele, mas outros nomes grandes aí, além dos irmãos Collison da Stripe, Mark Zuckerberg investiu no Intercom, e Stuart Butterfield, que é o fundador da Slack, aquele exemplo que eu falei para vocês, aquele caso, aquele case de uma das empresas que mais cresceu no mundo, inclusive a empresa que mais cresceu no mundo, logo depois vem a Intercom, e o Stuart Butterfield, que é CEO do Slack, investiu uma quantia substancial, significativa, no Intercom. Então, um cara que já sabia como funcionava chat para a empresa, para os funcionários se comunicarem, e obviamente entendia que o Intercom estava fazendo um ótimo trabalho, não para o interno, mas para o externo.
e investiu grana neles e, com certeza, se não viu ainda o retorno do investimento dele, vai ver um grande retorno no futuro. Enfim, esses são os maiores pilares que eu acredito que mudaram radicalmente, que fizeram com que a Intercom pudesse crescer tão rapidamente. E se a gente pudesse resumir a trajetória do Intercom e a estratégia que o Intercom usa para que você possa meio que usar esse aprendizado para o teu negócio, qualquer que seja ele, eu diria que são 4 pilares. O primeiro deles, né, e um pouco como o próprio Intercom faz, né, o primeiro deles seja visto. É importante que você seja visto. Se você não tiver uma plataforma onde você seja visto, nada do resto, nada do que você for feito vai adiantar. Mas como segundo pilar, você tem uma das coisas que o Intercom trata, que é justamente a atraia. Ok, você foi visto, é a primeira camada. No momento em que você foi visto, agora atraia. Convença esse usuário a ver um pouquinho melhor o que você faz, a entender um pouquinho melhor o teu produto. E no momento onde você chega a essa segunda camada de atraia, vá para a próxima, que é engaje, né? Convença. Então, seja visto, depois atraia para o teu produto, traga para o teu nível de interesse, para a tua área de interesse, e no próximo momento, convença. Convença da compra, convença do uso, convença do experimento. E por fim, que eu acho que obviamente faz parte da jornada do Intercom e do próprio produto da Intercom, é uma das coisas que o produto da Intercom ajuda a fazer, por fim, eduque. No momento em que você converteu aquela pessoa para o teu produto ou para o teu negócio, eduque ela a como usar melhor o teu produto. Uma das coisas que faz muita diferença dentro de uma empresa, de novo, qualquer que seja ela, inclusive serviço, é se a pessoa souber usar melhor o teu produto, ela vai ter uma experiência melhor com o teu produto e ela vai ter uma experiência melhor com você e vai promover a tua empresa, vai ter um nível de satisfação maior porque ela vai resolver melhor o problema dela, aquele problema que ela te procurou para resolver. Tá legal? Então, esse fica um aprendizado que eu acho que se a gente pudesse nomear 4 níveis, seria justamente esses, né? Primeiro seja visto, depois atraia, depois convença e depois eduque. Fica essa dica para vocês, espero que vocês tenham gostado desse estudo de caso. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo e se inscreva. Eu não posto um vídeo há algum tempo já, eu estava cuidando da minha família e das empresas que eu preciso ajudar. Mas eu tento fazer um vídeo regularmente, pelo menos uma vez a cada 15 dias. Então, se você se interessa por empreendedorismo e por casos como esse, e hacks e dicas que você pode usar no teu produto ou na tua empresa, ou até para lançar um produto em uma empresa, se inscreva no canal e você vai ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Tá legal? Um grande abraço e ao seu sucesso!